sociais, que tipo de cidadania você está defendendo e por que é tão difícil, às vezes, quebrar por uma identificação? Porque é isso que a gente sofre no final das contas. Às vezes você sabe que aquela verdade incomoda o grupo ao qual você faz parte. Incomoda o Deus que você criou, né? E eu digo Deus, o ser humano, o mito, né, por exemplo. E ao incomodar determinadas figuras, você não consegue problematizar a cidadania. Eu espero que você esteja aberto no sentido de compreender que há um processo de conversão e pessoas, de alguma forma, nos ajudam a refazer esse cotidiano, a olhar o cotidiano com novas lentes, né? Eu espero que a gente possa bater um papo sobre isso. Aproveitem, vocês têm aí pessoas engajadas e leitores assíduos, né? 3 grandes pesquisadores, Ciro, professor João Paulo, professor Cleito. Vamos construir aí nessas diferentes perspectivas. Vamos embora. A minha fala, ela começa nessas considerações iniciais com uma pergunta. Há cidadania no Brasil? Essa pergunta, ela foi feita mais ou menos dessa maneira em 1987, no primeiro capítulo do livro Espaço do Cidadão, de Milton Santos. Como já foi colocado pelo colega Cido, era um período de muita efervescência, de luta, de sonhos, muitos dos quais não se concretizaram. E aí, hoje, 22 anos depois da Constituição Federal Cidadã, nos deparamos com mais um momento de intrigância, que nos coloca numa necessidade de refletir sobre várias crises, onde uma delas é a crise gerada pela Covid-19. Mas que fique bem claro, não é a única. Existem crises como a fome, como a desigualdade, que estão aí há muito mais tempo, sem solução, embora nunca antes na história tenhamos conseguido concentrar tanta tecnologia, tanto conhecimento científico, que seria capaz de, unido em prol do homem, e não do mercado, mas do homem, sanar as grandes necessidades que ainda hoje persistem, insistentemente. A questão da Covid-19 é dura, nos deixa triste, sobretudo para quem perde entes queridos, independentemente de classe. A gente tem tido acesso a uma série de informações sobre isso. Eu diria até que colegas da área de saúde, da psicologia, economistas, não poderia ser diferente, né? Os economistas, com certeza, logicamente, dentre outros profissionais, eu incluo aí os jornalistas, os grandes meios de comunicação, fazendo terminantemente o seu papel, né, de gerar aquela informação que muitas vezes a população está ali desejando, e de traduzir interesses, refletir esses interesses. E aí, eu acho que, nesse momento, a gente se coloca no sentido de contribuir para o entendimento desse instante da história. A geografia, a história, a filosofia, dentre tantas outras áreas do conhecimento, tem também, ao meu ver, como contribuir para o entendimento do problema, que está muito mais enraizado nas contradições socioespaciais, históricas, que afligem muitas áreas do mundo, sobretudo na América Latina, na África, na Ásia, e é onde, nesse exato momento, o vírus parece estar sobremaneira concentrado. Então, eu aqui, enquanto profissional da área de geografia, eu vou buscar indicar como a geografia faz essa leitura a partir de suas possibilidades teóricas e metodológicas. É claro que o nosso intuito aqui não é esgotar o tema, não é finalizar, não é trazer tudo que a história, tudo que a filosofia, tudo que a geografia tem, mas tão logo mostrar como esse tal cotidiano e como essa cidadania que a gente busca tanto, ela é tão pleiteada e necessária, ela se apresenta à luz do que a gente vai estar buscando indicar em cima de cada um dos nossos campos de atuação. No caso da geografia, especialmente pensando no lugar da vida, aonde a vida se realiza,
que aí a gente pode falar de espaço vivido, ou um termo que seria mais adequado ao território, aos territórios. E é isso. Acho que a gente vai ter aí perguntas para dar continuidade. Nesse segundo momento da mesa, eu já gostaria de encaminhar a Ciro, né? Após Ciro, João Paulo e Cleito, para a gente tentar pensar, de alguma forma entender como é que cada área tem atuado. Né? Como é que cada área tem atuado? Ciro, depois passa aí a bola para Cleito, para João Paulo. Como é que sua área tem debatido, de alguma forma, em termos de abordagem, de método, a questão da cidadania, né, nesse contexto da pandemia? Isto é, o que é que a área tem debatido de forma ampla, de forma restrita, na sua área de pesquisa, na prática cotidiana? Microfone ligado? Tá. Então, Antônio, como a gente tem um público que está acompanhando a gente bem heterogêneo, a gente tem uma galera aí que está no ensino médio, tem professores e professoras, pesquisadoras, eu vou tentar equalizar um pouco a discussão aqui e dar um apontamento, tá certo? Então, eu vou propor que a gente primeiro se remeta à construção histórica do conceito de cidadania aqui no Ocidente, para em seguida propor um deslocamento, que é o que tem conseguido força aí nos debates, tanto entre historiadores, como outras pessoas de outros campos dos saberes, das ciências humanas, como nos movimentos sociais, certo? Então, o primeiro passo que eu queria escolher, óbvio que de forma um pouco superficial, pelo tempo, mas vamos lá. Esse princípio de cidadania, do qual a gente pode identificar algo semelhante, e o Cleiton pode até depois falar melhor disso, se for, mas esse princípio de cidadania, esse termo cidadania, esse conceito, essa ideia, que a gente pode encontrar ela ainda lá na Antiguidade Clássica, na experiência greco-romana, na filosofia grega, dos filósofos da política Aristóteles, Platão, aquela galera lá. Eu vou sair um pouquinho dela e vou vir um pouquinho mais para frente. Eu quero que a gente acompanhe a experiência histórica a partir do período moderno. Eu quero ir lá para aquele período das revoluções inglesas do século XVII, da independência das 13 colônias e da Revolução Francesa lá do século XVIII. Por que eu vou fazer isso? Porque, tradicionalmente, nós temos uma influência na forma da gente pensar a formação das sociedades muito atrelada a uma experiência europeia. Nós, durante muito tempo, nós usamos como ideias para organizar a nossa sociedade e propor soluções para a sociedade brasileira princípios que vêm da experiência histórica da Europa. E se nós fôssemos prestar atenção na construção do conceito de cidadania na Europa, tradicionalmente, alguns pensadores, inclusive isso se confunde com a formação até do princípio de direitos humanos que a gente vai ter no século XX, como no Norberto Bobbio, entre outros pensadores, eles vão fazer um traçado que eles afirmam de que o que nós chamamos de cidadania se refere a um conjunto de valores e de direitos que faz com que o sujeito ele atinja um estágio de dignidade vivendo em sociedade. Isso é uma das ideias. E aí, vamos lá. Para a gente entender isso melhor, a cidadania ela teria uma primeira dimensão nessa lógica. Qual é a primeira dimensão? É aquela que surgiu em uma série de movimentos sociais no continente europeu durante o século XVII para questionar o excesso de poder dos reis que governavam a Europa naquele momento. Alguns chamam de monarquias absolutistas. Então, aquele momento onde o Estado exercia sobre os indivíduos o poder de soberania. O que é o poder de soberania? Decidir quem importa e quem não importa, quem vive ou quem morre. Eram os reis que instituíam a norma a partir, inclusive, do uso da violência, de suplícios, espetáculos públicos de esquartejamento, de forca, ou de prisões como masmorras e assim sucessivamente. Chega um determinado momento no século XVII, onde a experiência histórica da sociedade europeia, atrelada à ascensão da classe social da burguesia, ela vai começar a reivindicar a diminuição do poder dos reis. Então, se eu tenho um Estado que ele exerce um poder forte sobre os indivíduos, o que é que vai se reivindicar nesse momento? As liberdades individuais. Então vai surgir uma série
de teorias, de ideias, de práticas, de propostas que vão propor a limitação do poder do Estado. Isso, historicamente, vai estar muito atrelado ao surgimento das teorias liberais, lá daquele liberalismo clássico do Adam Smith, ou do Voltaire, ou do John Locke, entre outros, certo? E aí, alguém falou ali, sim, Maria Camila. Então, veja bem, propõe-se nesse primeiro momento uma primeira dimensão de direitos, que é a ideia de que, inclusive, alguns pensadores são até justnaturalistas nessa época. Tratam isso como direitos naturais, todos os indivíduos, já nasciam necessitando de alguns direitos para alcançar a felicidade, a dignidade, que seria o direito à vida, à propriedade, à liberdade de escolha, a liberdade de crença, a diminuição da dependência do Estado no pagamento de impostos, o direito a um julgamento justo, a ser julgado por uma determinada autoridade, impedir o autoritarismo do Estado no poder de prender os indivíduos. Então, entra aí em evidência o direito à liberdade, por alguns chamados de direitos civis, por outros de primeira dimensão dos direitos humanos. Isso vai ficar muito claro em 1688, quando é instituída a monarquia parlamentarista na Inglaterra, lá na Declaração de Direitos. Isso depois a gente vai ver presente lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789, na Revolução Francesa. A diferença é de que na Inglaterra esses direitos eram direcionados para o povo inglês, e na França começa a se construir a ideia de todos os homens, entre aspas. A gente vê isso presente ainda antes, aqui na independência das 13 colônias, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, entra em evidência essa ideia das liberdades individuais. Segundo alguns historiadores, inclusive o José Murilo de Carvalho, que você citou, Antônio, no livro chamado Cidadania no Brasil, um Longo Caminho, ele diz que essa experiência lá da Europa, de derrubada do autoritarismo dos reis, gerou um avanço lógico dos direitos. Porque quanto mais liberdade individual, mais operários e camadas mais populares começaram a expressar ideias e reivindicar direitos políticos. Então, na passagem do século XVIII para o XIX, principalmente após a Revolução Francesa, e as ideias revolucionárias da França lá do final do século XVIII, nós vamos ter a formação de partidos, de cooperativas e corporações operárias, e aí começa a surgir uma reivindicação por direito político, o direito de participar do governo da sociedade, de tomada de decisões, seja pelo voto ou por movimentos sociais. Olha o percurso que eu estou fazendo para vocês, para a gente já fazer o deslocamento. Ainda no século XIX, nós vamos ter uma ascensão de uma série de ideias, tanto dentro do liberalismo, daquele que surgiu no iluminismo do século XVII, que eu falei para vocês, que são os pensadores liberais utilitaristas, que vão começar a dizer de que chegou o momento do Estado intervir, de alguma maneira, para diminuir as desigualdades sociais e os vícios que a livre concorrência produziu. Mas também vão surgir pensadores que vão começar a propor a superação dessa sociedade, ou se não, uma maior atuação do Estado para garantir não liberdade, mas para buscar igualdade. E aí surge a noção de direitos sociais, que, diferente dos direitos civis do século XVII, os direitos sociais seriam direitos que deveriam se estender ao máximo possível de pessoas e deveria ser garantido pelo Estado. Ou seja, ao invés de limitar o poder do Estado, como se fazia na reivindicação por liberdade, é necessário que o Estado ele atue para diminuir a desigualdade social, porque parte do princípio de que, devido à desigualdade social, as pessoas mais privilegiadas economicamente, elas não vão abrir mão dos seus privilégios em busca de uma igualdade. Então, o Estado iria atuar, tentando equilibrar, garantir, tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Porque se eu trato os diferentes como iguais, eu perpetuo a diferença. Então, o Estado teria a obrigação de garantir o mínimo para algumas pessoas que